Boa noite. Entrando um pouquinho antes, né, para ver se está tudo certo. Informando, né? Informando seguidores. Boa noite, viajante sequelado oficial. Tudo bom? Desculpe, é o nome que está aqui, né? Tudo bom, Fábio? Fábio Medina, nosso convidado. Vou te convidar agora, Fábio. Vamos ver. Estás convidado, é só aceitar e entrar. Boa noite, tudo bom, Fábio? Tudo bom? Isso, acho que estava invertida a tua câmera. Tava. Aham. Tudo bem? Eu estava vendo teu espaldar lá. Tudo bom contigo? Quanto tempo, cara? Tudo. Pois é, né? 12 anos. Ah, já faz 12 anos. 12 anos fez domingo. Nossa! Oi? 12 anos fez domingo. Nossa! Parabéns, cara! Ah, parabéns mesmo! Aí, tu deve ter sido, então, da segunda ou da terceira turma, quando eu entrei. Eu não Logo que sei, eu eu, entrei. eu sei que Eu a entrei em minha turma. 2003. Eu entrei em 2003. O curso tinha 1 ano de idade. Não, eu ingressei. Ah, tá, então pode ser. Eu ingressei em 2004. 2004. Aham, sim. Uhum. É, porque eu fiquei 18 anos na universidade, tu tá com 12 de formado, significa que eu tinha 6 anos na universidade quando tu te formou. Então tu deve Sim. ter sido da segunda, não, da terceira ou da quarta turma, por aí. É, e aí eu sei que a minha turma foi uma das maiores ali da formatura. Foram 33, se não me engano. Nossa, aham, que É. legal, que legal. Sejam todos bem-vindos, os que estão chegando, né? Estou vendo que está entrando bastante gente, sejam todos bem-vindos à live de hoje, né? Live com o Fábio, né? Fábio Medina. O Fábio foi meu aluno na universidade. Bom, tu deve ter feito a tua propaganda, tá certo? E tem mais o que fazer. E no final tu tem espaço para fazer o teu jabá, viu? Vende o teu negócio aqui, tá? Pois é. Mas é para isso mesmo, e é para isso que a gente usa o Instagram hoje em dia, né? Com certeza. Um tempo atrás, eu acho que faz uns 2 meses, talvez mais, eu fiz uma live com uma colega de São Paulo, que ela Hum. trabalha justamente com esse negócio de marketing digital para fisioterapeutas, né? No Hum. Instagram. Porque é o tipo da coisa que, queira ou não queira, o Instagram está virando, né, um e-commerce. Né? E a gente precisa se adaptar, porque é a forma da gente conseguir chegar até o nosso público. Né? Sim, Então, é importante esse tipo de coisa, a gente se dar conta desse tipo de coisa, porque é a forma da gente se divulgar. Né? sim. Então, bacana, usa e abusa do espaço, convida quem tu quiser sempre, né? Quiser fazer outras lives, vamos fazer mais lives, tudo é interessante, né? Sim. E a minha live, ela normalmente é de raciocínio clínico, né? Aliás, eu nem botei nome ali nela hoje, devia ter posto. Eu acho que agora não dá para pôr. Deixa eu ver se dá para pôr aqui, vamos ver se eu consigo pôr. Não consigo pôr agora. Tá, mas enfim, né? Normalmente eu falo de raciocínio clínico, né? E é Uhum. por isso que eu te convidei, né? Eu já Sim. convidei um colega recém-formado, já convidei um colega que é mais velho do que eu, né? Tem 35 anos de Acompanhei. profissão. É isso, foi o Marcel, né? O Marcel, inclusive, ele é meu fisioterapeuta, ele que me atende, né? Quando eu tenho Sim. algum problema, né? Eu andei tendo os travamentos na coluna, cheguei a Sim. ficar internado e ele que me trouxe de volta. E agora vamos pegar alguém intermediário, né? Não está lá no começo, também lá, não está lá, né, no fim de carreira, né? Que é tu, cara. E aí, fala um pouquinho de ti pra gente.
Bom, como eu te falei, né, então completou aí 12 anos, né, da formatura, então desde lá eu não parei mais, né, Klaus? Eu comecei na parte hospitalar, que era uma parte que eu achava até que fosse dar continuidade, mas daí foi algo assim muito rápido, foram acho que uns 2, 3 meses. Nesse meio tempo eu acabei entrando numa empresa, fiz um processo seletivo numa empresa aqui em Porto Alegre, uma empresa que é de grande porte, né, no ramo de siderurgia, né, e mineração, onde eu fui trabalhar dentro do plano de saúde deles. Né? Então, eu fui administrar o plano junto com uma enfermeira. Aqui no Sul, a gente representava a empresa, né? No plano deles de saúde, que era um plano de autogestão. O trabalho que era para ser, digamos, temporário, eu acabei ficando 5 anos, né? E nesses 5 anos eu pude aprender muitas coisas, e aquilo que a gente já sabe, né? Claro, a faculdade ela não te ensina tudo, mas principalmente essa questão assim de gestão, né? Em saúde, de como tu montar o teu negócio, negociações de tabela, valorização, e aí foi, né? Uma série de coisas que eu pude agregar dentro das questões de saúde, né? Legal. Tinha a parte da fisioterapia também, mas englobava outras coisas também, né? Fui ficando nessa empresa, trabalhando nessa parte burocrática, mas um ano depois eu montei o consultório, a convite de um conhecido, que não é fisioterapeuta, ele é fonoaudiólogo, onde tinha mais profissionais também. Mas aí ele deu meio para trás e eu mantive, né, o negócio da infraestrutura, com os equipamentos, com as coisas, e fiquei um ano, mais ou menos, em Cachoeirinha. Após isso, eu acabei vindo para Porto Alegre, né, porque eu moro aqui. Então, acabei achando um espaço onde eu estou atualmente, né, que fechou esse ano 10 anos de consultório, né, no mesmo local. Então, parabéns. Legal. Eu fiz a minha pós na área da traumato-ortopedia, que é o que eu mais atendo, né, o carro-chefe, digamos assim. E quando eu saí da empresa, que eu dividia, né, tempo na empresa, maior tempo lá e pouco tempo no consultório. Eu vinha para o consultório para atender 2, 3, mais ou menos. Assim. Quando eu saí da empresa, eu acabei conseguindo fazer uma dedicação exclusiva, né, ao trabalho no consultório, e aí só foi, né? Porque até então tinha uma demanda, mas eu não conseguia suprir, né? Em função de horário, né? Sim. E aí, no consultório, eu fui agregando cursos e me aprimorando mais, né? E atendi alguns pacientes a domicílio. Num desses atendimentos, acabei... um paciente pediu se eu poderia... Ele ia ser internado numa clínica de geriatria e me pediram se eu poderia continuar atendendo ele lá, e acabei indo e fui para esse lugar e também não saí mais. Já estou há uns 7 anos, né? Uma clínica que posteriormente, depois da pandemia, tive que assumir uma outra também, né? Porque uma colega acabou saindo e eu acabei fazendo no lugar dela, até que ela retornasse. E aí, então, 2 vezes na semana eu atendo nessa clínica, né, o público, né, idoso, né, diferente do público que eu atendo no consultório. E alguns pacientes também a domicílio. E também, a partir de 2018, eu comecei a fazer um trabalho numa das sistemistas da General Motors. A convite da médica da empresa, que trabalhou comigo nessa empresa, ela foi para dentro da GM e pediu que eu elaborasse um projeto de avaliação, né, porque eles estavam tendo muito problema, assim, com pessoas que entravam e aí alegavam que estavam desenvolvendo problemas que era lá dentro, né,
problemas Sim. ocupacionais, e ela pediu a minha ajuda. Aí eu fiz um projeto, apresentei e comecei a trabalhar nas avaliações pré-admissionais, né, dessa sistemista, e Legal, isso é no muito qual eu faço importante. parte da equipe, então eu faço as avaliações deles lá, né, da área da cinética funcional, né? Perfeito, perfeito. Bah, isso é muito importante, né? Até porque, né, os colegas que estão nos assistindo, né, muitos não sabem, mas o fisioterapeuta, ele pode fazer exame admissional de trabalho Uhum, e demissional também, uhum, né? É uma coisa que se fala muito pouco, né? Quando se fala em exame admissional ou demissional, se pensa, é um médico que tem que fazer. Não é só uma área na área médica, é a área da saúde. E isso é uhum. muito importante, é muito bacana saber que tu está trabalhando nisso, cara. Porque são áreas que a gente precisa desbravar, né? São Sim, áreas que são, historicamente, eram, né, ocupadas pelo médico, né? E à medida em que a gente vai entrando nisso, a gente vai abrindo, né, mais mercado, não só para nós, mas também para os colegas, né? Vai ser muito legal, muito importante mesmo. isso. Muito bacana te ver falando isso. Né? Ele Não abre é uma... campo, né? Oi? Ele abre Oi? mercado, assim, né? Porque não é só, digamos, a Exatamente, laboral, não é exatamente. só a parte da ergonomia, tu tem essa outra Exatamente, linha também, né? exatamente. Por exemplo, eu evito de falar aqui nas minhas lives, mas, né, porque a minha live é de raciocínio clínico, mas eu sou fisioterapeuta forense também, ou seja, eu Uhum, presto serviços a advogados, né, com né, a avaliação cinética funcional, né, de quem está demandando ali, né, que é uma área sim. também que pouquíssimos fisioterapeutas, né, estão lá dentro, né, e que é Uhum, importante. Então não fala, porque senão tu vai perder mercado. Não, tem mercado para todo mundo. Tem uhum, mercado para todo mundo. Assim, ó, não só porque tem uma alta demanda, mas também porque tem pouco fisioterapeuta. Né? Então tem muita área onde o fisioterapeuta pode ainda se inserir, deve se inserir, uhum, né? E claro, ele vai receber sempre, né, uma resistência, né, uma pressão contra, porque é normal do mercado, todo mundo vai, né, vai sofrer isso. Isso uhum. faz parte do jogo, né? Então eu acho isso muito legal. É muito legal estar dentro de uma sistemista da GM, cara, e fazendo esse trabalho, né, de Sim, avaliação. Muito importante isso. sim. Mas me diz uma coisa, e no teu consultório, ou mesmo a domicílio, ou nas clínicas, como é que tu trabalha, hein? Porque assim, ó, tu consegue te lembrar de quando tu começou e agora? Porque é uma provocação que eu sempre faço. Né? Aliás, eu tenho feito nos posts, eu não tenho feito nas minhas lives, né? Do primeiro paciente para o paciente que está agora, porque não dá para dizer que é o último, né? Tu consegue fazer uma comparação entre isso e o que tu compararia? O que é a grande diferença nisso? Olha, eu lembro um pouco, assim, mas o que eu percebo a diferença, né, é que antes eu acho que eu estava indo mais numa questão técnica, sabe? Então eu ia Uhum, muito naquilo, assim, que chegava, tu ficava muito condicionado a um diagnóstico, né, um diagnóstico médico, que é o que normalmente vem, né, inicialmente, assim, e aí tu ia lá naquelas condutas, mais ou menos protocolos, assim, né. Eu nunca trabalhei em clínica, uhum, né, com volume, né, Klaus? Então, eu não consigo, assim, né, não fui acostumado com isso. Então, tentava, obviamente, né, elaborar algo mais diferente, mas tinha algo que me limitava. Eu acho que com o passar do tempo, né, justamente assim, pela experiência, pela prática, né, do dia a dia que tu vai adquirindo pouco a pouco, né, que a gente está sempre aprendendo com o dia a dia, com os uhum, pacientes, isso te instiga mais a começar a ter um raciocínio em cima de cada caso, né? uhum. E o que eu posso te dizer assim é que o tchan do negócio é isso. Até hoje eu tenho não é nervosismo, mas assim eu fico um pouco com aquele frio na barriga para saber o que me espera naquele dia, né? Sobre o meu atendimento do paciente, porque
ele pode se apresentar de uma forma como de outra. E tu tens que estar ali para saber qual é a conduta a ser tomada, entendeu? Que nunca é a mesma, né? E ele pode estar muito bem, voltar muito bem, ou pode ele não estar bem, e daqui um pouco tu tem que voltar a regredir, né, naquilo que tu estava fazendo. Então, para mim, é sempre um desafio, né? A cada dia, em relação às pessoas que eu atendo, assim, né? Justamente porque isso me faz eu ter que, talvez, raciocinar mais, né? Quebrar um pouco mais a cabeça em cima, né, do que está acontecendo. Muitas vezes não é aquilo exatamente que a gente pensava ser inicialmente, daí tu muda um pouco, né, a conduta. É isso. Eu li hoje um post no Instagram. Ele era tão perfeito, mas eu não consegui gravar. Mas ele falava mais ou menos assim, ó, a quantidade de diplomas que eu tenho na minha parede não se traduz no raciocínio que eu tenho que fazer todos os dias com o meu paciente. Era alguma coisa mais ou menos assim. Tá? Era mais ou menos assim. Eu sei porque serviu para mim, serviu para o que eu falo, justamente, né? Porque é justamente assim, ó, quando... Eu não me lembro do meu primeiro paciente, tá? Só para retomar aquilo que foi a pergunta. Não me lembro, não sei se ele era um homem, se ele era uma mulher, eu não me lembro. Tá? Quase 26 anos, não me lembro. Né? Lembro dos últimos, claro, eles estão em atendimento, mas o que acontece? Essa questão, né, logo que a gente se forma, e eu acho que é bem emblemático isso que tu fala, né? A questão que tu deixa tudo muito formatadinho, porque aquilo te dá uma segurança, né? Porque assim, ó, sei o que tem depois daqui, né? E isso muitas vezes fica durante muito tempo, até a gente dar o primeiro passo para fora, né? E que podia ter sido diferente se eu tivesse tido a ousadia de fazer ou não, né? Claro, é que fica aquela insegurança pela falta de experiência. E aí a gente se prende muito no que eu falo, que eu bato muito em cima mesmo, e que a universidade faz muito bem, que é ensinar técnica. Técnica, né? Então, tu faz isso, tu faz aquilo, faz aquilo. Mas falta tempo, e não é por digamos assim, não é por maldade, né? Falta tempo de te ensinar que aquilo tu pode usar ou não, quando tu vai usar, se tu não vai usar, se tu vai combinar com tal coisa, que é o que eu acho que falta quando a gente cai no mundo, né? A gente cai no mundo, que a gente saiu da universidade. E agora, o que eu faço? Porque tu tem um arsenal, um monte de coisas na tua mão, mas muitas vezes tu não sabe como instrumentalizar aquilo, né? Exato. Então, essas as discussões que normalmente eu faço. Vai lá. Sim. Não, e assim, né, por exemplo, no meu espaço também, assim, né, de atendimento aqui, é uma coisa que eu consigo também poder fazer isso, né, de conversar com o paciente, de poder extrair mais, né, informações, a causa raiz, né, do problema, do que está acontecendo, porque muitas vezes, dependendo do local, tu não consegue fazer muito isso, assim, né? Às vezes pela correria, pelo volume, a gente sabe algumas realidades, assim, que algumas pessoas vivenciam por aí, né? E que é o que trazem, né? E que nem sempre a gente consegue fazer esse diagnóstico diferencial, que eu diria, que é um dos pilares, por exemplo, assim, de um bom raciocínio clínico, né? Perfeito, exatamente isso. Estou bem no ponto. Então é investigar melhor de onde, a causa exatamente daquilo ali. Então, por exemplo, até aquela ideia que eu tinha te dado ali da neuropraxia, né? Aquilo foi um caso que eu atendi que nós demandou um tempo aí, que eu não me convencia do primeiro diagnóstico que veio, que não fechava dentro do que eu entendia ser apenas, né, uma tendinopatia, por exemplo, e a gente foi atrás. Claro, a gente procurou, no primeiro momento, aliviar ali, né, a
causa maior, que era a dor, né, do paciente. Uhum. Ele buscava isso, mas a gente foi investigando, pouco a pouco, para saber realmente o que estava acontecendo, né? Por que daquela incapacidade de movimentar, com perda de força, para um paciente jovem. E aí, depois de um período, né, de trocas aí também, né, porque eu tive que encaminhar ele para um especialista do ombro, até para fazer alguma coisa de imagem, para, né, ver melhor ali, né. E aí foi quando veio ali pela eletroneuromiografia, né, o que realmente, de fato, estava acontecendo, né. Isso é muito, muito interessante, né? Eu vou pegar lá no começo no que tu falou, na verdade, né? Dessa questão, assim, de não ter tempo para investigar, né? Porque tu tem um volume muito grande. E isso me remete, por exemplo, a clínicas que atendem pelo INSS. Né? Porque paga muito pouco, né? Tem uma demanda alta, né? E o que acontece, né? Tem uma demanda alta, paga pouco, tem que ter poucos profissionais. Então é aquilo que a gente via nos estágios, né? E isso faz o quê? Isso acaba se repetindo quando as pessoas se formam, né? E isso mata o raciocínio clínico. Isso mata o raciocínio clínico. Né? E é isso que faz, era esse o ponto que eu queria falar, né? Acabei divagando um pouquinho, que é o seguinte, ó, é por isso que, na maioria das vezes, aqui a gente tem um público qualificado, né? A gente vê pelos comentários, mas é por isso que, na maioria das vezes, quando não é um público qualificado, a gente escuta o comentário, fisioterapia não adianta, fisioterapia não resolve o problema. Né? Ou mesmo, e de novo, vou bater porque a gente vive com eles, né? O médico não manda para fisioterapia porque não resolve o problema. Né? Eu digo isso, por exemplo, quando eu tenho um cliente que eu fui fazer assistência técnica dele porque ele precisava do auxílio doença dele, do INSS. Ele teve que entrar com um processo, porque foi negado para ele. E eu tinha que provar, né, por A mais B, que ele tinha, sim, né, uma deficiência e que ele não podia trabalhar. Mas lá parecia que ele estava fazendo o tratamento fisioterápico. Isso já me dói no ouvido. O fisioterápico já me dá, né, dor no ouvido. E aí tu pega o que a forma como, né, o atestado que foi enviado pelo fisioterapeuta, e ali já começam os problemas. Por quê? Porque, assim, é uma coisa desorganizada, né? É uma coisa assim, vamos começar que não tem um papel timbrado, coisa básica. Né? A forma como ele escreve, parece que ele está escrevendo uma lista de compras, compra pão, leite, né? Ou seja, faz alongamento, faz isso, faz aquilo. Entende? E isso desmerece a gente. Isso desmerece a gente. Né? Quando eu digo a gente, é a área, né? É toda a profissão. Por quê? Porque isso faz a forma, isso faz a imagem da gente. E basta um errar para dizer que todo mundo errou. Então, isso são coisas que são muito importantes. E realmente, né, enquanto não se der atenção para essa questão do diagnóstico diferencial, que é o raciocínio clínico em si, isso é uma coisa que fica muito marcante. Por quê? Porque é por isso que as pessoas continuam fazendo a mesma coisa, não resolvem e também não mudam. Ou então acham que aquela técnica serve para tudo. Assim, talvez seja um tiro no pé meu, mas eu prefiro dar um tiro no pé do que continuar fazendo a mesma coisa. Porque, assim, por exemplo, hoje em dia, se o cara se forma e ele não fez um curso de Pilates, ele está fora. Mas ele está fora do quê? Ele está fora daqueles que cobram o mesmo valor.
Porque quando todo mundo cobra o mesmo valor, todo mundo está brigando por preço, não está brigando por valor. Né? Porque hoje em dia, pô, em cada esquina tu tem um estúdio de Pilates. E a fisioterapeuta, educador físico, agora os enfermeiros também fazem e assim por diante. Né? E isso, não, porque eu tenho que estar no mercado. Não, isso só faz o mercado desabar. Porque é a lei da oferta e da procura. Exatamente. Então, quando tu me diz que tu está dentro de uma empresa sistemista da GM e que lá tu está fazendo exame físico funcional, né, admissional, intermissional, cara, isso é um lugar onde ninguém trabalha. Tu podia estar me dizendo assim, não, eu fiz um curso de Pilates e eu tô aqui, mas né, tu vê só, né, é tanto, né, por sessão, um atendimento de Pilates, parará. Claro, todo mundo quer fazer Pilates. E eu sinceramente, pode ser que seja um tiro no pé meu, eu não consigo entender porque todo mundo quer fazer Pilates. Não sei, porque eu encaminho, né? Quando é casos assim, que às vezes, né, eu sempre direciono para algum colega que trabalhe com isso, né? E então, até tem o Felipe, que se formou na minha turma, né? Que tem uma clínica, então normalmente eu encaminho para ele. Então eu acabo não me envolvendo muito assim nessa parte. Mas é que eu vejo que quem faz só aquilo, não faz o resto. Eu tenho colegas meus da minha época que fazem só Pilates. Não fazem mais o resto da fisioterapia. Porque eu acho que Pilates ele é fundamental, ele é legal, é muito bacana, mas ele é só uma técnica. Né? E eu sou da seguinte opinião, não existe uma coisa revolucionária que trata tudo. Né? Inclusive, né, eu faço a provocação para a nossa audiência aqui, né? Porque eu não sou o dono da verdade. Eu estou dizendo o que eu acho. Né? E eu gostaria de ouvir se alguém ia de ti também, direto, Fábio. Né? A gente não está aqui, a gente é cordial, a gente é, né, entre nós, tu está aqui como convidado, né? E eu como teu convidado também, porque tu me aceitou, né? Mas justamente para que tenha essa troca. Ou seja, eu não estou dizendo que eu sou dono da verdade, estou dando a minha forma de entender isso. Né? Com certeza, eu acho que justamente o tema, né, o que a gente quer chegar aí falar sobre o raciocínio clínico, e aí o raciocínio clínico ele envolve uma série de coisas. E tu tens que estar aberto a isso, a discussões, a ideias e conceitos, e aí vai, né, por uma série de... Porque às vezes tem informações diferentes, tem alguém que não concorda, tem um pouco alguém do Pilates que pode ter né, um parecer diferente, então acho que é super válido, né, as pessoas darem sua contribuição, né. Eu tô vendo aqui. Tu conheceu o Renato Oliveira? Sim, o Renato foi meu colega, meu parceiro de estágio. Vocês se formaram juntos? Não, o Renato se formou acho que depois de mim, uma turma depois, eu acho. Tá, é que o Renato ele está fazendo a colocação dele aqui, ó, que em países como os Estados Unidos, inclusive, se o profissional for trabalhar com Pilates e RPG, não há necessidade de validação de diploma. Motivo: quem trabalha só com isso é considerado profissional técnico, prático. Mas aqui tu não precisa validar também, né? Aqui tu pode fazer Pilates antes de te formar. Tu faz um curso de formação, né? Aí eu já não sei se isso é chamado de curso técnico ou não. Né? Mas qualquer um pode fazer. O Pilates ele não tem um dono, né? Assim como a gente pode falar, por exemplo, da ergonomia. A ergonomia não tem um dono. A ergonomia não é do engenheiro de produção, a ergonomia não é do fisioterapeuta, não é do médico, não é de ninguém. Ela é uma área do conhecimento. Né? Como é também o Pilates, certo? Sim. Como é a quiropraxia. Como é a quiropraxia, por exemplo. Né? Então, tu não tem essa necessidade de estar formado, né? No caso nós, em fisioterapia, né? Ser bacharel em fisioterapia, para poder fazer o curso de Pilates e trabalhar com Pilates. Eu tenho vários, agora são meus ex-alunos, né? Mas que estão na universidade ainda, e que eles já, né, atendem, né? Já tem inclusive o seu estúdio de Pilates.
Uhum. E aí eu vejo justamente isso, que é a minha crítica, né? Aí o pessoal se dedica só àquilo. E eu não vejo, eu vejo isso como um recurso. Né? Uma Uhum. técnica ela é um recurso, assim como Uhum. é o RPG, como é a osteopatia, como é o dry needling. Uhum. Né? Só que eu vejo isso como, vou ser bem dramático, uma morte do raciocínio clínico. Porque a partir do momento, porque o raciocínio clínico ele não se dá só no momento da avaliação. É justamente aquilo diariamente, como tu falou, diariamente, Isso, né? isso. Tu tem Eu acho aquele que frio na tu tem barriga porque que tu tá esperando o que vai acontecer, né? tu tem que também ver essa reatividade que vai acontecendo com, né, com o paciente. Então, como ele responde a tal movimento, a tal estresse que tu está colocando ele, está impondo a ele, para ver se aquele problema, digamos, indo mais para uma coisa técnica, assim, né? Se é inflamatório, se ele não é inflamatório, se ele é mecânico, né? O que provoca aquilo ali, digamos, num caso que não esteja respondendo num primeiro diagnóstico, por exemplo, né? Porque às vezes, como eu falei, chega muitas coisas que nem sempre é aquilo ali, né? Por isso que Perfeito, é importante exatamente. tu esmiuçar, tu ir além e meio quebrar a cabeça mesmo em cima disso, né? Exatamente. Porque o negócio é assim, ou tu anda lendo muito meus posts, ou a gente pensa muito igual. Por quê? Porque tu disse exatamente o que eu falo. O que parece nem sempre é. Uhum, uhum. E aí, normalmente, a primeira atitude é te jogar naquilo, Sim. né? E investir naquilo, né? Quando, na verdade, olha com desconfiança, né? Vou usar o próprio Renato, né? Porque o Renato, na nossa live, a live que a gente teve, ele falou do House. Então, o House é da época que tu estava na faculdade também, né? E Ah, assim, ó, cara, ele tinha uma máxima que eu achava muito bacana, muito legal, muito engraçado, mas em parte é verdade. Os pacientes mentem por vários motivos. Eles não mentem por maldade. Eles não mentem porque eles querem esconder de ti. Eles uhum, mentem muitas vezes porque têm vergonha. uhum, Pensa numa senhora com pubeite, por exemplo, né? Extremamente constrangedor, uma senhora com uhum, pubeite, também que atirou pubeite, e assim por diante, né? uhum, Eles uhum, mentem porque eles precisam ter um ganho econômico com isso. uhum. Ele mente porque ele não sabe dizer o que ele sente, né? E a nossa missão na avaliação e no tratamento é justamente isso, né? Por quê? Porque eu não tenho a obrigação de acertar de cara. Todo dia eu estou reavaliando o cara e estou pensando no problema do cara. Uhum. Hoje mesmo eu estava atendendo um paciente. E aí estou atendendo ele, diagnóstico de psicopatia degenerativa na cervical, C4, C5, C6, né? Aí tá, tudo bem. Quando eu puxei ele para um braço, que eu só ia fazer um alongamento nele e fiz uma tração, começou a gritar e dor, ai, em lugares onde não era para estar, pronto, né? Parei tudo, vou ter que parar e pensar. Aham. Vou ter que parar e pensar, por quê? Porque uma coisa não bate com a outra, e aí tu tem que parar e raciocinar, senão tu não vai adiante. Sim. Porque se tu continuar fazendo a mesma coisa que tu estava fazendo antes, vai continuar tendo o mesmo resultado. Não vai resolver o problema do cara. Uhum. Né? Então eu Uhum. acho que essa questão é fundamental, né? Todos os dias é um dia novo. Né? Todos os dias é um dia novo com o paciente de sempre. Exatamente. Não, e aí que é o tio do negócio, né? Porque isso te instiga cada vez a buscar mais, a aprender, a não te acomodar, porque senão isso seria muito fácil, né? Seria tu vai lá, tu aplica uma técnica, tu aplica tal coisa e tá resolvido o problema. Que é o que acontece naquelas clínicas que eu falei. Nas Sim. clínicas do INSS. Né?
que atendem pelo INSS, né? Não são do INSS. Sim. Né? Sim. Hoje mesmo, agora há pouco também, eu avaliei um paciente, ele já foi meu paciente há um tempo atrás, ele veio agora por questões de coluna, né? Então, ele relatou para mim que ele estava fazendo pilates e começou com uma dor na lombar. E aí ele seguiu com aquela dor, acho que ficou uns 2, 3 meses tentando, assim, não deu. Ele me procurou, veio com o examezinho, né, da ressonância, né, que é praxe, né. Eu disse para ele, olha, tua ressonância tá normal dentro da tua idade, dentro da tua, né, característica, assim, aquela coisa assim, então não. Ah, mas aqui tá falando aqui de discopatia, em 3 níveis. Eu disse pra ele, não, mas todo mundo tem, entendeu? A partir de tal idade tu vai começar a desenvolver isso, então não foca no que está acontecendo aqui, né? Ah, mas o que pode ser? Tu acha que é muscular? Tu acha que... Eu disse para ele assim, olha, a gente vai começar a criar, estudar o teu caso. Né? Então não vai ser agora, no primeiro momento, que eu vou chegar e vou dizer que é isso. Pode ser várias coisas, pode ser tantas coisas. Eu acho que tu bate com isso, né, numa coisa que é líquida e certa. O paciente, hoje em dia, ele já chega informado para ti. Uhum. Né? Ele jogou no Google, e o Google destrinchou para ele, botou tudo que ele podia. Só que tem uma coisa, né? Ele não tem filtro. Então, quando ele chega lá e diz, olha só, tem uma degeneração aqui, tem uma discopatia, né? Olha só, eu tô com bico de papagaio. Né? Porque isso é comum. Né? Porque ele olhou no Google, ele viu lá, osteófitos, aí ele joga ali e o cara diz, esse é o famoso bico de papagaio. Uhum. E aí ele chega para ti e faz o que esse fez contigo, te descarrega tudo em cima, né? Uhum. E tu tem que começar a separar, e não só isso, né? Tu tem que convencer ele de que tu tem a capacidade de fazer isso, que tu tem o discernimento. Uhum. Tanto é que a última coisa que eu olho. Tanto é que o exame, porque eu não fico condicionado ao exame, entendeu? E aí eu expliquei isso até para ele, né? Sabe, tu já me conhece, então eu não vou ficar condicionado ao teu exame. A gente vai além, então a gente tem que... Quero saber o que está acontecendo, como é que tu está dormindo, como é que tu está lá no teu trabalho, assim, assado, né? Tu está fazendo tal coisa. Então, sabe, o exame está ali, ok, mas vai além, né, disso. Exatamente. Tem a questão do toque, né? Tocar no paciente é importante. Isso. Tocar no paciente é importante. Né? Então, o que acontece? Como ele já vem preparado pelo Google, né? Não é nem... Antigamente era pela vizinha, pelo pai, pelo avô. Ele vem pelo Google, com um monte de informação, tu saber, né, controlar ele. Por quê? Porque são informações que tu precisa separar. Então, quando tu faz isso, tu começa a mostrar que tu tem domínio sobre o que tu está fazendo. De certa forma, tu controla teu paciente, porque ele chega ansioso para ti. Chegou o doutor Marcel Krimberg, aí nos acompanhando hoje, né? Nosso convidado da semana passada. E é justamente sobre isso que o raciocínio clínico é importante. Ele te dá a segurança, né, para te explicar para o teu paciente que aquilo que está no exame, ele não precisa se apavorar. Por quê? Porque tu tem um domínio sobre aquilo, né? E tu precisa de um tempo para estudar o caso dele. Porque cada caso é um caso. Né? Quando tu pega um exame lá e tem as alterações normais da idade, sim, são normais da idade, né? Mas cada uma tem uma alteração em maior ou menor grau de um determinado aspecto disso, né? Tu pega discopatia degenerativa, tudo bem, mas a quantidade, né, de classificações que eu tenho na discopatia degenerativa é grande demais. Só que isso o paciente não tem obrigação de saber. E isso o Google não dá. Até porque ele não vai se aprofundar nisso. Porque senão a gente não precisava, né, mais, né, de ter médico, engenheiro, advogado, fisioterapeuta, nutricionista. Não precisava mais. Precisava só ter o Google.
E o Google resolveria todos os nossos problemas, né? Teria os nossos tratamentos e assim por diante, né? E isso demanda o quê? Isso demanda preço. Porque o que a gente está falando o tempo todo nessa questão de tu conseguir explicar para o paciente que aquilo que ele tem não é tudo o que ele pensa, porque ele leu no Google, isso se chama agregar valor. Tu agregou valor ao teu atendimento. Porque tu não está mais só resolvendo o problema dele, tu está educando ele. Né? E quanto tempo tu demorou para poder fazer isso? Para o cara dizer assim, mas o teu preço é muito caro. Né? Então, daí, vou usar o exemplo que me deram, tá? Então tu vai ali, na volta do Querino, que ali tem o preço que tu quer. Mais ou menos isso. Né? Por quê? Porque se tu quer um atendimento que seja condizente, ele tem um preço. Com certeza. Né? E isso é muito importante. Isso é muito importante porque é isso que vai fazer com que o cara se dê conta que aquilo ali não é uma clínica do INSS. E que a fisioterapia realmente funciona. Sim. Né? E aí eu vou bater de novo em cima, né? Não funciona porque é tal técnica. Né? Porque hoje em dia a gente está vivendo Pilates. Né? Como falou, né, o Dr. Marcel semana passada, na época dele, na minha época também, era o RPG. Depois veio a osteopatia, depois, né, começou a questão de acupuntura e assim por diante. Né? O Marcel, inclusive, ele faz acupuntura também. Mas não é uma técnica que resolve. Não existe isso. Sim. Não existe isso. Né? E também não existe esse negócio de, não, eu tenho que fazer porque os outros também estão fazendo. Então tu vai ser mais um. Porque se tu tem que fazer as mesmas coisas que os outros estão fazendo, então simplesmente tu é mais um. Exatamente. Né? Essa é a minha crítica. Outra coisa também assim, que eu colocaria, que eu acho que é importante, são esses fatores biomecânicos, né? Que acho que é muito importante e é a base nossa aí também, né? Tu procurar entender, compreender bem, né? O que é a causa, o que é a consequência do que está acontecendo com essa pessoa, né? Porque eu acho que tu tem que também ir vendo, né? O cara, ele tem, sei lá, uma lesão anterior do joelho, sei lá, uma tendinopatia lá do patelar, sei lá. Sim. E aí, o que está causando? Aquela limitação, sei lá, de flexão do tornozelo dele, uma fraqueza do glúteo, aquilo ali está impactando, por exemplo, na marcha dele, que está gerando uma dor naquele joelho. Sei lá, estou trazendo, né, mais ou menos uma ideia. Sim, uma questão hipotética. Isso, sim, exatamente. Isso aí é a causa de fato? Ou né, é isso daí que está gerando todo esse desarranjo, né? Ou é a questão de consequência mesmo? Ele não consegue agachar, ele não consegue subir, descer uma escada, né? Então, eu acho que isso daí é uma coisa que é importante também, que dentro de um raciocínio, né, clínico, também ser bastante, o pessoal ser bastante atento, né? Não, eu concordo plenamente. Tem coisas que são simples. Isso aqui reflete ali, ponto. Né? Em determinadas situações. Mas tem coisas que realmente tu vai demandar 2, talvez 3, 4 atendimentos para identificar. Né? Porque tu tá fazendo, não tá surtindo efeito, e tu tá mudando, até que tu acha. Não é uma ciência exata. 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 não é 2. Né? E aí, tu vê, a gente acaba sempre no mesmo ponto, parece que eu estou sempre implicando com isso. Mas uma técnica não vai resolver isso. Porque se 1 mais 1 não é 2, significa que tu colocar a técnica não vai dar o mesmo resultado sempre.
E não significa que tu vai atingir o teu objetivo, né? Pô, que bom se tu conseguir atingir ele de primeira. Ah, excelente. Mas tu não pode achar que aquilo vai servir para todo mundo, senão vamos botar todo mundo dentro da forminha. Exatamente. Né? Exato. Uhum. Não interessa se encaixa ou se não encaixa, é dentro da forminha. Uhum. Né? Então isso é muito, muito... eu ia dizer engraçado, mas eu acho que não é engraçado. Porque se fosse engraçado, a gente estava rindo disso, não estava discutindo. Todo mundo traz sempre, assim, também, sempre a queixa maior, né, da pessoa sempre, por que ela te procura? Porque ela tem dor, né? Sim. Então, isso é o número 1. E aí, o que todo mundo chega, tipo assim, porque o choquinho, né, que eu fiz choquinho lá, não sei o que, então tem gente assim, porque eu fiz, não adiantou, não sei o que. E, assim, o que eu vou te dizer? Assim, o meu ponto de vista, isso, assim, é um excelente recurso de eletroterapia. Né? Por vezes, eu me utilizo dele também. Porém, não é só ele, não é o único. Nós temos uma gama de coisas que tem que ser, depois, né, em cima de um raciocínio clínico, ver o que pode se fazer além do TNS, né? Então, sei lá, fez uma boa terapia manual, tu mobilizou ali, tu se utilizou desses outros recursos também, porque ele funciona muito bem desde que você se utilize de outras coisas. Ele é um recurso, exatamente. Então, assim, usando o mesmo tipo de comentário que eu fiz antes. Também ele tem a sua aplicabilidade, mas ele não é o único. Exato. Não é o único. Ele é uma técnica. Meramente uma técnica, né? E eu acho que cada vez mais as pessoas se prendem a técnicas em detrimento de entender o que estão fazendo. Porque é mais fácil. É mais fácil desse jeito. Né? Muito, muito mais fácil. E me diz uma coisa, me fala como é que quando tu recebe teu cliente, tu vai avaliar ele, como é que tu tem alguma forma de pensar, ou tu segue um protocolo, alguma coisa assim? Porque, por exemplo, assim, alguns vão dizer assim, Klaus, mas tu é contra o protocolo. Tudo bem, eu sou contra o protocolo. Mas eu falo, por exemplo, do PDCA, que é só uma forma para quem, né, principalmente para quem está começando, organizar o seu pensamento para poder fazer o raciocínio. P de planejamento, D de do, fazer em inglês, né? C de check, ou seja, reavaliar, né? Fazer uma checagem, e act de agir, certo? Que, na verdade, acaba, né, batendo um pouquinho com o do, mas eu tento dar uma conotação diferente. Isso é PDCA é uma ferramenta que se usa mais para ergonomia, tá? Que é só uma forma de organizar. Eu falo isso, né, em algumas lives minhas, tem alguns posts. Por quê? Porque muita gente precisa ter alguma coisa para visualizar, para guiar, né? Principalmente quando está começando. Como é que tu trabalha nisso? Como é que tu trabalha quando chega o cliente para ti? Não, eu não me utilizo de nenhuma planilha, assim, por exemplo, né, já pré-pronta, nada, né? E como é que é, quem o Mauro uma vez esteve aqui, né, o professor Mauro, e ele disse assim, mas tu é antigo, né, ele falou, porque eu escrevo, né, ainda. Mas é a minha maneira de raciocínio clínico, eu me acho melhor na escrita, entendeu? Então, computador eu uso mais em casa, quando eu preciso fazer alguma coisa, descrever alguma coisa, fazer algum áudio, isso aqui. Mas aqui no consultório mesmo é caneta, é prontuário de papel, porque eu consigo visualizar melhor ali as coisas, né? Eu levo, às vezes, 2 atendimentos para fazer a avaliação, porque eu converso muito, né? Procuro extrair o máximo possível de informações, né, do paciente, de vários aspectos, assim, né?
questão emocional também, né? Procuro saber como é que está indo, se alimenta bem, faz atividade física. Procuro apontar o máximo possível. Depois a gente acaba fazendo alguns testes, né, específicos daquilo que ele vem, que ele procura. Aí, normalmente, às vezes eu vou eu gosto muito de fazer, assim, como se fosse uma avaliação postural, né? Porque ali tu identifica muitas coisas, às vezes, também, né? Em relação à coluna, aí tu vai olhar o pé, eu olho muito a questão de pé, da parte, né, de pisada, como é que está acontecendo essa pisada. Faço uma análise de joelho, quadril, então eu procuro fazer meio bem uma avaliação postural, assim, né? E posterior a isso, daí se ele tem algum exame complementar, eu olho ali, né, aponto ali o áudio e tal, mas normalmente eu acabo continuando num outro atendimento, né? Ainda fica faltando coisas para chegar mais ou menos dentro de um plano de tratamento, porque daí eu tento traçar, definir coisas que eu quero fazer com ele ali, né? Que a gente precisa fazer, melhorar isso, melhorar aquilo, diminuir aquilo, né? Legal. Para depois daí sim, como é que é, colocar a mão na massa, né? Como se fala, né? Às vezes a pessoa chega e fala assim, mas eu achei que tu fosse fazer alguma coisa, mas eu fiz, né? É uma consulta, né, que a gente faz, né? Então tu faz toda uma avaliação, isso daí já é todo o tratamento já, né? Já é toda... Eu acho o seguinte, eu concordo em grau, gênero e número contigo, né? Que a avaliação ela não é um fim em si, né? E ela pode levar 2, 3 atendimentos, sim. Né? E talvez alguém que esteja me ouvindo aqui possa achar estranho, porque muita gente me conhece só lá dentro da universidade. E quando caía na parte de clínica, né, o que eu dizia? Olha, tu tem essa primeira sessão aqui que tu tem que fazer a avaliação. Só que ali tu está num ambiente controlado, né, e um ambiente de aprendizagem. E que muitas vezes a pressão, ela ajuda, nem sempre. Na maioria das vezes, inclusive, não ajuda. Né? Porque o aluno está tão pressionado, tão apavorado que tem que fazer a avaliação em um dia. Né? Mas depois, né, eu acho que sim. Né? Eu não faço também a avaliação sempre. Né? No primeiro dia. No primeiro dia, normalmente, eu vou lá, converso com o paciente. Eu atendo muito a domicílio. E faço muito terapia manual. Muito terapia manual. Quando eu tenho que trabalho com calor superficial, né? Mas muita terapia manual. E aí a conversa eu acho que ela é muito importante, porque o cliente começa a sentir a confiança em ti, e queira ou não queira, tem muita somatização em cima disso. Sim. E quando ele sente confiança em ti, parece que aquilo vai aliviando ele também. Né? Que quando tu chega e começa a tocar, já está, né? Não vou te dizer que está metade do caminho feito, porque não está. Não precisava, né? Mas a grande parte do caminho tu percorreu, né? Sim. Sim, daí aí ele vai largando aos poucos, né? Vai... Exatamente. E não só isso, né? Tu tem tempo para mostrar que tu sabe o que tu está fazendo. Sim. Que tu tem firmeza naquilo que tu está fazendo. Sim. Né? Porque tu tem que pensar que se o cara te procurou, primeiro, ele está fragilizado. E a fragilidade dele não é só física. Né? O fisioterapeuta que pensa só no físico, desculpa, ele está com um problema. Né? Porque aquele negócio assim, ó, mente sana em corporição, não dá. Corpo e mente são uma coisa só e não são divisíveis. Né? Então, assim, se eu não conseguir tratar não vou dizer a mente dele, mas a alma dele, né? Sem ter uma conotação, né? Uma conotação romântica disso. Né? Mas se eu não conseguir entender que o estado psíquico dele influencia diretamente no problema dele, não vai dar. Então eu tenho que entender que quando o paciente chega até mim, a primeira coisa que ele está é ansioso. Por mais que ele diga, não, eu estou bem. Não, ele está ansioso.
Ele está ansioso por quê? Porque senão ele não estaria te procurando. Ele está ansioso por quê? Porque ele está te procurando para resolver um problema dele. Ninguém vem procurar a gente só depois, né? Depois que ele está tratado, que ele, né, ficou legal, que ele vem para te trazer, sei lá, um agrado, alguma coisa assim. Mas quando ele chega lá, né, na hora do vamos ver, não tem como. Não tem como separar as coisas, né? Então, essa questão de levar a avaliação por mais um dia, eu acho muito, muito interessante isso. Porque não tem como tu conhecer uma pessoa em 40, 50 minutos. Não tem como. Não tem como. E o interessante também, que tu colocaste aí, né, é também tu ter um pouco desse entendimento sobre as outras áreas, no sentido, digamos assim, ó, questão... a gente não é só um corpo, como tu falaste mesmo, né? Não a gente é energia, né? Então, é importante, eu acho, também tu ler um pouco sobre isso, né, para te conseguir, muitas vezes, entender o que está acontecendo ali, né? Isso é uma coisa que eu fiz durante esse período da pandemia, né, de buscar conhecimento dentro dessa parte energética e espiritual, né? Algo que não tinha nenhum cunho religioso, né? Mas puramente energético e espiritual, porque tu lida com isso, né? Muito diretamente, muito próximo. Sim. E tu percebe que muitas dessas coisas também têm interferência. Mas eu te diria assim, que poderia até ter, não estou falando do teu caso, né? Mas assim, poderia até ter um cunho religioso. Porque queira ou não queira, quando o paciente... Tu consegue entender que o paciente, por meio da crença dele, né, da religiosidade dele, seja qual for a definição dele, se ele é católico, se ele é evangélico, se ele é umbandista, se ele é kardecista e assim por diante. Independente disso, isso faz parte da canalização da intenção dele. E aí, falando de energia, certo? Se a gente chegar ao âmago de cada um de nós somos formados por átomos, e átomos vibram. Né? Então, se átomos vibram e nós somos um acumulado de átomos de forma organizada, eu sou energia. Eu tenho tantos átomos em mim que eles estão densos. Isso me deixou com um corpo denso. E não só isso, né? Eu emito energia, porque eu emito calor. Calor é energia. Né? A luz... E isso não é uma viagem. Isso eu estou falando de física. A luz bate em mim e reflete. Então, eu não emito luz, mas eu consigo refletir luz, senão ninguém me veria. Então, significa que eu também manipulo a energia. Então, eu não estou dando nenhuma conotação mística nisso. Né? Eu estou trabalhando com o que tem. E se isso me faz, né, através da minha crença, e aí eu não discuto as crenças das pessoas, é óbvio que não tem porquê, senão seria até um desrespeito, né? E eu tenho as minhas, né? Eu tenho as minhas crenças religiosas, são minhas, né? Eu tenho a minha religião. E aí o que acontece? Eu tenho isso, ou as pessoas têm isso, para quê? Para que elas tenham um guia, um norte. Né? E se aquilo faz com que eu possa, né, dirigir a minha atenção para aquilo e isso me reflete numa cura, ou numa melhora que seja, pronto, né? Eu costumava dizer isso em clínica. Eu dizia desde a tua época, talvez tu não te lembre, porque faz muito tempo. Nunca pensou que ia escutar isso, né? Faz muito tempo. Né? Cara, se tu chegar no teu paciente com um galinho de arruda e tu fizer lá o sinal da cruz, benzer ele e ele ficar bom, é o que me interessa. Porque tu fez o teu trabalho. Então, eu, enquanto fisioterapeuta, eu não estou preocupado se o que eu estou fazendo é validado cientificamente. Eu sei que eu não posso botar o meu cliente em risco. E jamais colocarei o meu cliente em risco, jamais farei alguma coisa que eu não tenha uma contramedida para poder solucionar aquele problema.
Porque não adianta apagar uma fogueira criando ovo. Certo? Mas se eu usar de um recurso e que isso resolve o problema do meu cliente, por que não? Claro, né? Resguardado, né, os princípios éticos. Tem por que não, né? Porque o que interessa é tu conseguir ajudar. Porque se primeiro, né, tu já teve aqueles pacientes que tu fez de tudo, tu identificou tudo e o paciente não melhorava? Sim. Né? Dá vontade de desistir, né? Não. Porque se o paciente não quiser melhorar, ele não vai melhorar. Tu é só um instrumento. Por mais que tu desenvolva teu raciocínio clínico, tu saiba todas as técnicas, tu seja empático, né? Tu faz... Se ele não quiser, não vai. Se ele não te falar a verdade, não vai, porque tu não vai conseguir entrar dentro do que ele precisa. Né? Então, aquela questão que eu falei antes lá, né, citando o House, né, todos os pacientes mentem, né? De certa forma, eu concordo. E eu, como terapeuta, preciso entrar nele, né, conseguir a confiança dele, justamente para conseguir a verdade dele. Né? E, normalmente, a dor é a verdade do paciente, né? Grande parte acabam omitindo, né? E não falam realmente. Porque eu, por exemplo, eu sempre fico cobrando, né? Tipo assim, tu tá fazendo tal coisa, tu tá conseguindo fazer em casa tal tema de casa, o que eu te orientei, o que eu te passei, né? O trabalho ele continua, né? Não além do consultório, né? E eu fico cobrando e muitas vezes eu vejo que não foi feito, né? Mas aí daí eles dizem, não, eu realmente não fiz. Não, pois é, eu tô percebendo aqui, né? Tu tá com esse músculo, né, tenso, tu tá assim, tu tá com dor ali, Então, mas tem aqueles que chegam e que não falam, né? Ou que também dizem, né? Pois é, acabei fazendo, mas não sei o quê. Aquela cara deslavada, né? Tipo assim. Sim. Eu vou te contar assim, eu tenho um paciente que ele é paraplégico e ele está com escaras de decúbito no isquio. Só que eu preciso botar ele de vez em quando na cadeira, ele está acamado, por causa disso. E eu preciso que ele saia da cama, é saudável para ele sair da cama, é saudável para o sistema cardiorrespiratório dele, né? E aí eu digo para ele, cara, é 30 minutos. Não, tá bom. Aí eu chego lá na semana seguinte, é 30 minutos assim, ó, 2 vezes por semana, não é todos os dias, não é nem isso. Aí eu chego lá, depois de um fim de semana, e disse, aí, como é que foi? Ficou fora da cama? Fiquei. Mas me passei. Fiquei 4 horas, porque eu estava com os meus filhos. Tudo bem, dá para entender, né? O cara passou com os filhos. Mas ele não precisava ter ficado 4 horas. Entende? E aí eu digo, cara, se tu não te ajudar, eu não tenho como te ajudar. Porque eu tô te dizendo o que tu precisa. Né? Mas tu tá fazendo a mais. E isso tá te prejudicando. Aí tu reclama que isso te prejudicou. Que a tua escara não melhorou. Entende? Então, não é nem a questão de mentir. É a questão de exagerar. Sim, tô falando o contrário. Exatamente. Né? Então, não adianta se tu não conseguir criar a empatia com o teu cliente e conseguir chegar lá. Então, se eu chegar lá e dar um esporro nele porque ele ficou 4 horas, pronto, né? Eu perdi o paciente. Em todos os sentidos. Não é nem a questão de ele não querer se atender comigo. Isso até seria de menos. Mas o problema é que ele precisa ser conscientizado. Isso que tem uma cadeira stand-up, né? Cadeira que levanta, então ele não precisa ficar sempre sentado. Ele tem condições. Né? Só que daí entra a questão de quê? Por mais que tu oriente, por mais que tu, né, eduque, né, a pessoa tem que querer ser educada. Sim. A pessoa tem que estar disposta a se educar. Isso não vai acontecer.
Nunca vai acontecer e não interessa o quanto tu vai raciocinar em cima do problema, não vai conseguir resolver o problema. Tu pode ficar Então, muito tempo ali trabalhando em cima dele, que ele vai sair e vai continuar com aquele problema que ele entrou e dizer que não resolveu nada. exatamente. Exatamente. Então, assim, ó, colocar a responsabilidade em cima do paciente é uma coisa muito importante. Uhum. Eu não posso tomar para mim a responsabilidade do tratamento. Isso. Né? Porque não interessa se tu vai no domicílio, não interessa se o paciente vem ao teu consultório, tu é só um instrumento, tu é detentor de um conhecimento que ele não tem. Uhum. Né? Vamos fazer uma comparação. Vamos pensar no contador, época de fazer teu imposto de renda. Certo? Teu contador diz, ó, me traz todas as notas, me traz teu livro de caixa, me traz tudo que tu gastou, tudo que ganhou. Se tu não levar, ele não vai conseguir fazer teu imposto de renda e vai dar um trabalho. É exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Se ele não fizer o que tu pedir para ele, tu não vai conseguir trabalhar. E ele vai ter um problema, né? Com a Receita Federal, no caso. Né? Se for um contador. Então, esse tipo de conscientização, esse tipo de educação é muito importante. Né? Sim. Ô, a Josiele, tá aí. Ela é do teu tempo? Tem a irmã... ela tem a irmã gêmea dela, que é a Franciele. Não. Não? Não. Vamos te ver aqui, guria. É isso, então, cara. Olha só. Já são 9 horas e 15 minutos. Nossa, passou muito rápido. Passa o tempo, né? Passa o tempo rápido, né? Ah. Quer fazer teu jabá? Olha, eu tô no consultório aqui que fica no centro de Porto Alegre, né? Fica na Rua dos Andradas, 1727, sala 44. Ah, que legal. Perto da onde isso? Oi? É perto da onde isso? Ele fica próximo da Praça Dom Feliciano. Tá, na última quadra aqui. Na última quadra aqui. Tô aqui, e se alguém precisar, e qualquer coisa tem meu contato, dentro do possível, dentro das minhas possibilidades, porque, como eu falei, assim, eu tô aqui e mais em outros locais, né, Klaus? Então, às vezes o pessoal, quando procura, às vezes por uma coisa mais imediata, eu não consigo, né, imediatamente, assim, fazer o atendimento, né? E aí eu já pergunto, quer aguardar, pode esperar, né? Eu sempre quero saber o que está acontecendo para ver se tem essa possibilidade de esperar, senão às vezes eu passo para um outro colega, né? Indico. Acho que isso é bastante importante também, assim, que eu sempre gosto muito de trocar ideias, assim, né, com colegas, professores, que a gente está sempre aprendendo e eu acho que a gente pode se ajudar, né? Então, quando acontece algumas coisas, eu sempre às vezes procuro trocar ideia com alguém, né? Tô com um caso assim, o que tu acha? Quem sabe tu já pegou? Legal. Isso eu acho que também é importante, né? Isso é muito importante. E distribuir, assim, quando possível, como eu já encaminhei para colegas que trabalham, às vezes, mais especificamente com alguma coisa. Tem uma colega aí que trabalha só mais com palmilha, é muito boa dessa parte, eu faço toda uma análise aqui, né, com baropodometria. Quando é Pilates, como a gente estava falando, um caminho para algum colega também, fisioterapeuta. Então, eu gosto de compartilhar, assim, né? Que legal, que bacana. Bom, eu vou fazer uma live quinta-feira, está convidado também para assistir. Já vi. Só que essa live é diferente, essa live não é aqui no Instagram, essa live eu vou fazer no YouTube, né? Por que no YouTube? Porque lá a imagem é maior, né? E vou fazer uma live em forma de aula mesmo, como eu fazia em Cinésio, né? Para trabalhar os padrões de movimento do membro superior para o raciocínio clínico. Né? Para trabalhar o ombro, trabalhar punho, trabalhar, né, o cotovelo. O cotovelo que a gente menos trabalha, mas enfim, eu vou explicar lá.
né? E para assistir, para poder assistir essa aula lá, porque ela vai ser fechada, né? Ela é fechada no YouTube, ela vai ser transmitida pelo Meeting, tá? Aliás, não, desculpe, pelo StreamYard, direto no YouTube. Então, para vocês receberem, isso é para quem está nos assistindo aqui também, né? Tem que entrar no link que eu coloquei do Stories de hoje. Amanhã eu vou colocar de novo, vou reeditar ele, e daí vocês conseguem entrar lá para assistir, certo? E essa não fica gravada. Mas isso é para convidados. Se você quer convidar mais gente, fica à vontade. Eu vou ter que assistir da academia. Eu vou ter que assistir da academia, que é 8h30, horário da minha musculação. Ah, bom! Vamos para a academia nesse dia? Vou mudar de horário. Na verdade, eu vou ser bem sincero, eu estava hoje testando para ver como é que funcionava, né? Porque eu sei que funciona no Zoom, mas não estava funcionando. Eu queria saber se funcionava no Google Meet, porque eu tenho o Google Meet, que o Zoom, para te ter além de 1 hora, tu tem que assinar ele. E eu assinei o Google Meet, não o Zoom. Então, hoje eu estava experimentando ele para ver se funciona, funciona muito bem. Né? E aí a gente fica com a tela grande, mas dá para interagir não aqui, como a gente está falando, mas tu pode interagir pelo chat, né? É bem interessante, está todo mundo convidado. Eu vou lançar mais um Stories amanhã sobre isso. Cara, tu te deu conta o que a gente estava fazendo aqui? Nessa hora toda? Então, tu deu conta? Cara, a gente estava trocando ideias e trocando experiências. Certo? É assim que funciona uma mentoria. Com a troca de experiências. Né? E agora eu estou fazendo meu jabá. Agora eu estou vendendo. Né? Porque a mentoria ela serve justamente para isso, para trabalhar aquelas coisas que todo mundo tem dificuldade em alguma coisa. Eu tenho dificuldades em algumas coisas também. Certo? Porque o mentor ele não é o dono da verdade e que sabe tudo. Mas é alguém que já passou por mais tempo nisso. Né? E a minha função como mentor é justamente encurtar o tempo que tu teria. Então é por isso que eu criei o DRCF. O DRCF, Descomplicando o Raciocínio Clínico Fisioterapêutico. Né? Não é para ficar falando mal de Pilates, não é para ficar falando mal, né, de TNS, mas é justamente para discutir, né, o problema pontual que cada um tem. Por quê? Porque quando tu discute esse problema, tu abre uma janela. Tu abre uma janela. Para te tirar da caixa. E a minha proposta aqui... Oi? Para te tirar da caixa, né? Para te tirar da caixa, exatamente. Justamente porque muitas vezes, cara, tu não fica dentro da caixa porque tu quer. Tu não fica dentro da caixa porque tu acha que aquilo é certo. Tu fica muitas vezes dentro da caixa porque tu não consegue ver o resto que está ao teu redor. Sim. Né? Essa é a função de um mentor, essa é a função da mentoria, e é isso que eu proponho sempre aqui nas minhas lives. Né? Não, e vai ser maravilhoso, porque assim, eu tenho as lembranças das tuas aulas, eu tive o privilégio de ser teu aluno aí nas 4 anatomias, e foi fantástico. Eram 4 anatomias naquela época. Meu Deus, eram 4 anatomias. Depois caiu para 13 e hoje em dia são 2. Nossa. Hoje em dia são 4 anatomias, meu Deus do céu. Pois é, isso é uma crítica que eu faço para a universidade, tá? Já fiz várias vezes aqui e eu acho que ela é válida. Eu não acho que a gente tinha que ter 4 anatomias, tá? Eu acho que 4 anatomias ela era um exagero. Mas, enfim, ela fazia sentido naquela época. 3 anatomias, músculo esquelético, órgãos e sistemas, neuro. Sim. Certo? Mas a minha crítica com relação à universidade é que, como a universidade quer cada vez mais colocar mais técnica, porque é uma competição, né, de mercado, né? Mas a universidade tal, ela dá iniciação no Pilates. Mas a outra, não, aquela outra ela fala de dry needling, e assim por diante.
certo? Então, uma competição. Então, assim, ó, cada vez se enfia mais técnica em detrimento do quê? Do conhecimento de base. Que é o que vai permitir tu raciocinar. Anatomia, fisiologia, cinesiologia e biomecânica e bioquímica. Sim. Com isso, né, tu tem a capacidade de poder raciocinar em cima. Ah, não, cinesioterapia, né? Não vamos esquecer de não vamos merecer. Cinesioterapia. Para entender os rudimentos do negócio. E o resto é botar a cabeça para pensar. Mas cada vez a universidade ela tem a necessidade de botar mais técnica, né? Que é a minha crítica. Não sou contra a técnica. Eu sou contra jogar a técnica e te vira. Depois tu tem que descobrir. E o porquê daquilo ali que está sendo aplicado, né? Perfeito. Esse é o importante. O porquê. Por que tu está fazendo aquilo? Né? Ou até porque tu não está fazendo aquilo. Porque tem vezes que tu abre mão de alguma coisa que pode ser importante porque tu tem uma segunda coisa que vai influenciar. Então, tu saber pesar as coisas é que é importante. Né? Claro, tem coisas que te apaixona, que tu gosta de fazer, mas elas não servem para tudo, né? Sim. Saber pesar elas é muito importante. E o raciocínio clínico traz isso. Legal. Muito bem. Tu viu que a gente vai continuar falando, né? Se precisar mais alguma coisa, né? Vai muito. Eu vou falar, e assim vai, né? Mesma coisa semana passada. Semana passada era para ser, mas a gente eu tinha combinado com o Marcel, era para ser mais ou menos uns 45 minutos e a gente passou, né? Já estou com 1h20, já estamos com 1h15, na verdade. A gente começou às 8h15. Não, mas eu sempre procuro assistir porque são muito valiosas, assim, sabe? Essas conversas, eu acho que essa troca da tua experiência e da experiência dos demais que participam, que podem vir e contribuir, eu acho que são muito válidos, né? Então, eu fico muito feliz, assim, de poder te reencontrar e a gente poder, né, ter essa conversa e quero participar de outros. Né? E vamos marcar mais. A gente sempre marca. Por exemplo, assim, ó, eu estou marcando para a semana que vem com essa mesma colega de São Paulo, que a gente tinha falado antes, né, de Instagram para fisioterapeutas, né? Agora não lembro, a gente está fechando um outro assunto, né, para a semana que vem. Deixa eu ver. Como a palavra agora não vem. É como encantar o seu cliente. Sim. A gente vai conversar sobre isso semana que vem. A gente está ainda organizando, né? E assim a gente vai indo, sempre trazendo alguma coisa que vai estar ligada, né, ao raciocínio clínico. Porque se tu não tiver cliente, não tem como tu raciocinar. Verdade. Então, tu conseguir encantar o teu cliente, isso faz parte, sim, do raciocínio clínico. Exatamente. Né? Não adianta tu ser o cara do raciocínio clínico se tu não tem cliente para aplicar. Verdade. Certo? Então tá. Eu só tenho a te agradecer. Muito, muito obrigado. Que coisa boa te ver ao vivo, né? Mas aqui no chat. Né? Que coisa boa te ver, cara. Obrigado, igualmente. Certo? Então, certo. Ficamos até a próxima. Eu só vou ficar aqui um pouquinho ainda, vou fazer o fechamento. Certo? Tá bem, Nos vemos numa próxima oportunidade. Me chama sempre que quiser, cara. Tá, pode deixar. Pode deixar assim que eu chamo. Obrigado. Tá bom, então. Grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, né, agradeço ao Dr. Fábio Medina, que participou hoje da live, né? Live muito, muito bacana, muito bom rever ele, conversar com ele, né? Foi meu aluno há muito tempo atrás. Agradeço a presença de todos vocês, né? Lembrando que eu tenho a live que vai ser lá no YouTube, né? E o link para entrar no grupo de WhatsApp, onde eu vou disponibilizar o link da live, ele está já no meu Stories, certo? E se tu achou legal o que a gente fez aqui, isso aqui, né? Essa conversa que eu tive com o Fábio agora, é assim que eu trabalho na minha mentoria, certo? Eu ajudo fisioterapeutas a poderem desenvolver
o seu raciocínio clínico. E é num bate-papo, né? Porque o mentor ele é um cara que ele está ali para te ajudar, para te mostrar um caminho, porque ele tem mais experiência no assunto, certo? Ele tem mais segurança, né? E ele te ajuda a chegar lá mais rápido. Se isso te fez sentido, né? Entra na minha bio e lá tem um link, clica no link e preenche um formulário que tem ali, faça a sua aplicação para conhecer um pouquinho mais do teu momento profissional, justamente para a gente ter uma conversa, né, personalizada, para eu poder te atender de forma personalizada naquilo que tu está precisando, né? Ou então me manda um direct para a gente conversar, tá bom? Todas as terças-feiras, às 20h11, tem uma live aqui, né? E tem também sempre uma segunda live onde eu falo, né, sobre algum assunto relacionado ao raciocínio clínico, não só aqui quando é, né, com um convidado. Às vezes tem convidado, às vezes tem aula. Me sigam lá no canal do YouTube, certo? O canal do YouTube é o meu nome completo, Klaus Lodes. Se vocês entrarem no link da minha bio, lá tem YouTube, clica lá, ele te leva direto para o meu canal, certo? Essa live, inclusive, né, ela sobe para o YouTube, certo? Eu vou mandar um WhatsApp pedindo a permissão pro Fábio, porque eu esqueci de pedir, e vou, né, ele me permitindo, eu subo isso para o YouTube lá no meu canal e vocês podem, né, compartilhar. Curtam, por favor, né? Se não conseguiu ver ela toda, vai lá, assiste, curte, compartilha, certo? Te inscreve no canal, sempre tem um material lá para contribuir com vocês. Totalmente gratuito. Todo o material que está lá, ele é público, certo? Vocês podem, né, copiar, podem baixar, fazer o que quiser com ele. Ele é público, tá bom? Espero vocês quinta-feira. Um grande abraço e boa noite a todos.